Oi, amores, tudo bem? Voltei aqui então, duas aulinhas seguidas, uma de dicas e a outra então de matéria. Eu vou tentar fazer aí um resumão da aula passada e da aula dessa semana também, semaninhas 1 e semaninhas 2. Principalmente para focar nessa questão das palavrinhas difíceis de decorar, que muita gente teve dificuldade, tá? Eu já tentei gravar uma vez e, gente, eu falo demais, ficou muito longo e eu vou tentar gravar uma outra vez e falar um pouco menos. Então, como vocês têm esse recurso aí do vídeo que vocês podem estar pausando para anotar, não tá no meio da aula, né, que o ritmo fica meio acelerado, então façam isso, tá? Se vocês acharem que o ritmo tá rápido, vão pausando aos pouquinhos e anotando, tá? Certo, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, gente. Ok, voltando lá para o início. Então, gente, na primeira aula, o que a gente aprendeu? Primeira coisa de tudo, o que são células? E o que são células? É a unidade básica da nossa vida, né? Os seres vivos são formados por células. Então, vocês vão ter ou já tiveram essa aula com a Luana, que diz que um conjunto de células vão formar tecidos, que vão formar órgãos, que vão formar sistemas, e isso que faz o nosso corpo funcionar, o corpo dos organismos vivos está funcionando. Então, a célula é a unidade básica da vida, né? Dentro da célula, do grupo célula, a gente vai ter dois tipos, célula eucarionte ou célula procarionte. Elas têm algumas coisas em comum e também algumas diferenças, e cada uma delas pertence aí a um grupo de seres vivos, né? As células procariontes vai ser, então, das bactérias e das cianobactérias. E as células eucariontes vai ser dos protozoários, dos fungos, dos animais e das plantas, né? O que elas têm em comum? As duas vão ter membrana plasmática, membrana celular, também chamada, né? Que é esse roxinho em volta aqui, por exemplo, da célula eucarionte, vai envolver a célula. E na célula procarionte também seria esse roxinho aqui, ó. As duas vão ter membrana plasmática. Agora aí já uma diferença. A célula procarionte vai ter parede celular, que é esse verde aqui. Vai ter parede celular. A célula eucarionte animal, porque essa aqui é a célula eucarionte animal, não vai ter parede celular. A vegetal, célula eucarionte vegetal, vai ter. Já vamos ver isso. Outra semelhança entre as duas. As duas vão ter citoplasma, que é esse líquido aqui onde as organelas estão mergulhadas. Então, é uma bolinha de líquido, pensa tipo um ovo frito, tá? Em volta do ovo frito, membrana plasmática. A clara vai ser o citoplasma, a clara do ovo frito. E a célula procarionte aqui também vai ter o citoplasma. Outra coisa que as duas vão ter em comum, a célula eucarionte e a célula procarionte, o material genético, DNA e RNA. Não é o núcleo que elas têm em comum, inclusive é uma diferença. A eucarionte vai ter núcleo organizado. Ó, tá vendo que aqui tem um núcleo e dentro do núcleo vai estar ali bonitinho o DNA e o RNA, que é o material genético. Na célula procarionte não vai ter núcleo organizado. Eles vão estar dispersos no citoplasma, o DNA e o RNA, e em anéis, né? E algumas questões também pode dizer que a célula eucarionte tem carioteca. O que é a carioteca? É uma membrana que tem em volta do núcleo. É a membrana que envolve o núcleo. Como a célula procarionte não tem núcleo, ela não tem carioteca. Então a questão ela pode querer te confundir. Ela pode dizer: a célula procarionte possui carioteca. Não, né? Porque ela não possui núcleo, então não possui carioteca. Beleza, gente. Consegui falar rápido. Olha só. Muito bem. Parabéns para mim. Passando aqui, então, o slide. Dentro das células eucariontes, a gente vai ter as células animais e as células vegetais. Essas duas são eucariontes, beleza? Então, gente, quais as diferenças dessas duas? Que nem eu já tinha falado, a célula vegetal, ela vai ter parede celular, né? Ela vai ter essa proteção além da membrana plasmática. A parede celular da célula vegetal vai ser feita de celulose. É uma parede celular celulósica, tá? Vou tomar uma aguinha. E algumas questões pedem isso, tá? Outra diferença, então. A célula vegetal, ela vai ter um vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. O que seria esse vacúolo, gente?
Esse báculo é para o equilíbrio osmótico da célula, equilíbrio de água, basicamente. Vocês vão aprender melhor o que é osmose, tá? Mas basicamente é o equilíbrio de água dentro e fora da célula. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quando os pais de vocês, ou quando vocês aí estão fazendo o almoço, vão fazer uma salada, tá? Pega a salada, coloca um vinagre, um salzinho, um limão, né? Vocês já devem ter percebido que se a gente não come essa salada temperadinha na hora, ela começa a murchar, né? Por que isso acontece, gente? O nosso meio intracelular, dentro da célula, e o meio extracelular, sempre quer estar ali em equilíbrio de concentração de sais, tá? Então, para isso que vai servir ali o vacúolo. Por exemplo, se a gente coloca vinagre, sal, limão no meio ali, dentro da célula vai ficar muito menos concentrado do que fora. Fora da célula vai ter muito mais concentração de sais, né? Então vai sair a água de dentro da célula, do meio intracelular, para fora, para o extracelular, para tentar diluir então essa quantidade de sais e ficar equilibrado dentro e fora. Tá? Então isso acaba fazendo com que as folhas murchem. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar aqui, agora me lembrei, é que existem organelas membranosas e organelas não membranosas. Os ribossomos, por exemplo, são organelas não membranosas. Agora, mitocôndria, retículos, são organelas membranosas. As células procariontes, elas não vão ter organelas membranosas. As células eucariontes, sim, elas têm organelas membranosas. Então, a procarionte, por exemplo, ela vai ter ribossomos, mas ela não vai ter retículos, tá? Agora, então, prosseguindo. Gente, vamos falar, então, sobre as organelas, tá? Eu vou começar com a mitocôndria e o cloroplasto, para eu poder falar para vocês de teoria endossimbiótica. Se você já leu o material, provavelmente você sabe do que eu tô falando, né? Gente, acho que vídeo me faz falar engraçado, eu tô falando engraçado. Mas tá, eu quero ser blogueira. Mas seguindo. Gente, primeiramente, isso é uma célula, prazer célula, fala prazer célula. Já sei que isso é a membrana plasmática, já sei que este aqui é o núcleo, já sei que aqui está o citoplasma com as organelas, tá? Primeiramente, essa aqui é a mitocôndria, fala prazer mitocôndria. O que ela faz? A mitocôndria, ela é a usina de energia da célula. Ela produz energia. E como que ela produz essa energia? Através da respiração celular. Vocês vão aprender mais sobre respiração celular em Biologia B, com a Luana, mais pra frente, tá? Por hora, eu preciso que vocês saibam que a respiração celular produz ATP, produz energia para a célula. E o ATP é essa moeda energética que a célula precisa, tá? A gente também tem os cloroplastos, somente daí na célula vegetal. Aqui, ó, esses são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles vão ser responsáveis pela fotossíntese nas células vegetais, tá? E uma coisa bem interessante que muita gente acaba errando. Muita gente acaba errando falando que só tem mitocôndria na célula animal e cloroplasto na vegetal. Só que, gente, não. Na célula vegetal vai ter mitocôndria e cloroplasto. E na célula animal só vai ter mitocôndria, tá? Na célula animal é uma célula heterótrofa. Então, o que vai acontecer? Ela vai pegar a glicose do ambiente, o carboidrato, e vai quebrar essa glicose em ATP, a célula animal. É isso que a mitocôndria faz. Pega a glicose e quebra em ATP. Na célula vegetal, o que vai acontecer? No cloroplasto, através da fotossíntese, ele vai sintetizar a glicose, sintetizar o carboidrato, tá? Então, ele vai sintetizar dentro do cloroplasto aquele carboidrato e depois vai ir para a mitocôndria, ainda assim na célula vegetal. Vai ter mitocôndria sim. Vai precisar da mitocôndria para que possa quebrar esse carboidrato em ATP também. Então a célula vegetal tem cloroplasto e mitocôndria, e a célula animal somente mitocôndria. Se eu falei grego para você agora, em glicose, em carboidrato, pensa assim. Quando você se alimenta, você não se alimenta para ter energia, para fazer as atividades do seu dia a dia? A glicose é essa energia, tá? Então, pensa assim, em glicose como energia, e futuramente daí a gente vai entendendo melhor isso. Gente, eu comecei com essas duas organelas, com a mitocôndria e com o cloroplasto, porque tem uma coisa muito interessante que elas têm em comum, tá? Essas duas organelas. As duas, elas possuem DNA próprio
tá? Possuem material genético próprio, ou seja, a célula tem o material genético dela, eles possuem o material genético próprio deles. Eles têm uma dupla membrana de revestimento, eles possuem ribossomos próprios e eles possuem capacidade de se autoduplicar sozinhos, tá? Essas características, elas sustentam uma teoria, a teoria da endossimbiose, teoria endossimbiótica, que diria então, gente, que a mitocôndria e o cloroplasto, eles fizeram há muito tempo atrás essa relação de simbiose, simbiose é uma relação entre seres vivos, tá, gente? Elas fizeram essa relação com outros eucariontes primitivos. Então, vamos dizer assim, existia uma célula eucarionte primitiva lá atrás, há muito tempo atrás, tá? E ela precisava de ajuda com a produção de energia dela. Ela estava ruim na produção de energia e ela precisava de ajuda. E as mitocôndrias e os cloroplastos, isso diz a teoria, eram organismos sozinhos, eles não viviam dentro de células, eles viviam sozinhos. Por isso que eles têm DNA próprio, por isso que eles têm uma membrana dupla, por isso que eles conseguem se duplicar sozinhos. Porque essa teoria diz que eles realmente eram organismos separados, independentes. Tá? Esse ser eucarionte primitivo que eu falei que estava com dificuldade de produção energética, englobou eles. Englobou a mitocôndria, englobou o cloroplasto, e a mitocôndria e o cloroplasto com esse organismo eucarionte começaram, então, a ter uma relação de troca. Eles forneciam melhores condições energéticas para aquele organismo e aquele organismo fornecia proteção para eles. Então, gente, quando falarem de endossimbiose, não tem segredo, tá? Quer dizer, tá falando sobre organismos primitivos que englobaram, então, mitocôndrias e cloroplastos, e foi assim que surgiu a mitocôndria e o cloroplasto como organelas. Diz, então, que eles eram, a mitocôndria e o cloroplasto, organismos independentes antes, tá? É basicamente isso. Gente, voltando, então, às organelas, tá? A gente vai ter o núcleo da célula. O núcleo da célula é o centro de comando da célula. É nele que está presente o material genético dela, né? E dentro do núcleo, a gente tem também o nucleolo. Esse nucleolo vai ser onde os ribossomos são produzidos, tá? Já pulando então, o que são os ribossomos? Os ribossomos, gente, eles produzem as proteínas, tá? As proteínas, elas são extremamente importantes, elas fazem variado número de funções no nosso corpo, elas são bem importantes, e vocês vão perceber o quanto a gente vai falar delas durante o ano, tá? E a gente vai falar também como elas são produzidas e tudo mais. Enzimas são proteínas, tá? Só para deixar aí uma ideia para vocês, acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra enzima. E beleza, então aqui o núcleo, centro de comando da célula, nucleolo produz ribossomos, e aqui esses amarelinhos aqui, ó, que estão saindo pelos poros da carioteca, poros da parede da membrana do núcleo, estão saindo os ribossomos. Esse aqui, azulzinho, cheio de pintinhas amarelas, é um dos dois tipos de retículos, tá? A gente vai ter dois tipos de retículos. O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Este aqui é o rugoso, este aqui é o liso, prazer. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter ribossomos aderidos na sua superfície. Então, ele vai ser responsável também por síntese de proteínas, tá? Vai ter síntese de proteínas dentro dele. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos, e é assim que você consegue diferenciar. O rugoso, ele vai ter essas pintinhas nas figuras, e o liso não, ele é liso, né? O liso, ele vai ser, então, responsável por síntese de lipídios. Lipídios esteroides, lipídios. Beleza. Próximo. A gente vai ter também o complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, ou aparelho Golgiense. O complexo de Golgiense, ele vai ser o transportador, tá? É o correio da célula. Então, ele vai funcionar como correio, ele vai formar vesículas, tá? São essas bolsinhas,
para mandar coisas para dentro da célula e para fora da célula também. Então, esse complexo de Golgi, ele vai ser o correio. Ele vai formar esses pacotes, como se fossem pacotes do Sedex. E esses pacotes, eles vão para dentro da célula ou para fora da célula, para as diversas funções aí que vão ser realizadas, tá? Então, beleza, depois a gente revisa. A partir de uma dessas vesículas aí do complexo de Golgi, vai se formar outra organela, o lisossomos, tá? O lisossomos, ele é muito legal. O complexo de Golgi, ele vai receber enzimas aí produzidas pelos ribossomos, que enzimas são um tipo de proteína, né? Toda enzima será sempre proteína, nem toda proteína é uma enzima. Tem uma musiquinha bem legal. Depois eu passo para vocês. Enfim, essas proteínas, essas enzimas vão estar sendo produzidas aqui pelos ribossomos e elas vão ser mandadas para o complexo de Golgi. Ele vai empacotar e formar umas vesículas que vão se chamar lisossomos. Então, lisossomos são vesículas cheias de enzimas e eles vão fazer a digestão. Eu não sei se tem essa gíria em outros lugares, se você é de fora, mas eu sei que em Floripa a gente fala muito, uma pessoa é lisa, né? É uma pessoa que, enfim, que ela pega coisas dos outros, que ela é malandra, assim, ela tá ali sempre... Ela é lisa. Enfim, gente, não tem uma tradução, é a pessoa lisa, entendeu? E o lisossomos, ele é uma pessoa lisa. Ele tá ali, ele se alimenta de coisas da célula. Se tem uma mitocôndria que não tá mais funcionando, ele se alimenta dela. Entra um alimento para a célula, ele te faz a digestão. Então ele é liso, ele tá sempre ali pegando uma coisa para se alimentar, para digerir. Então eu acho muito válido esse macete aí de lembrar que o lisossomos é a organela lisa. Uma coisa, gente, também que é legal de falar é que o nosso DNA, o nosso RNA, eles ficam dentro do núcleo, né? E o nosso material genético, o nosso DNA, ele é extremamente longo, tá? Ele é muito longo. Dentro de uma célula, gente, que uma célula é minúscula, a gente não consegue ver a olho nu, vocês sabem disso. Então ela é muito, muito pequena. E o DNA, ele é uma fita de 2 metros, tá? Uma dupla fita de 2 metros dentro de uma coisa que você não consegue ver a olho nu. Então ela é extremamente grande. E por isso ela precisa estar bem condensada, bem enrolada, igual um novelo de lã mesmo, dentro desse núcleo aqui. Tá? Então, e essa forma condensada, onde ela fica assim dentro do núcleo, é chamada de cromatina. Então, o material genético condensado no núcleo é cromatina. E quando está tendo divisão celular, daí vai ser cromossomo, que a gente chama. A gente vai ver isso mais adiante, mas daí é aquele xizinho, sabe, que vocês veem, bem enroladinho nas apostilas. Beleza, passando para a próxima organela. Os centríolos, gente. O que são os centríolos? Os centríolos, eles vão ajudar na divisão celular, para dividir, então, esses cromossomos em 2. E eles vão também formar os cílios e os flagelos. Os flagelos, por exemplo, do espermatozoide, aquele rabinho. Gente, a princípio foram todas as organelas. Conseguimos terminar. E agora a gente tem uns exercíciozinhos aqui. Agora, pegando essa imagem, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, tá? Pausem o vídeo e completem aí. Pode ser mentalmente, ou melhor ainda, se vocês completarem no caderno. Façam um desenho desse, tá? E vão fazendo as flechinhas exatamente como tá aqui no vídeo. E vão completando com o nome de cada uma das organelas, tá? Olhando assim por cima, deixa eu ver se eu esqueci uma coisa. Vou dar uma resposta para vocês, tá? Porque isso eu não falei para vocês. Essa aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o citoesqueleto, tá, gente? Citoesqueleto, o que é o citoesqueleto da célula? Pensem assim, no nosso corpo, para a gente conseguir ficar em pé, a gente precisa do nosso esqueleto, certo? A gente precisa dos nossos ossos. Eles fazem a sustentação do nosso corpo, né, junto com os músculos. E esse citoesqueleto da célula é basicamente como se fosse o nosso esqueleto. Ele faz a sustentação da célula também, para que ela consiga ficar nesse formato, para que as organelas fiquem nos lugares onde elas têm que ficar e não se baguncem, não, enfim, para que as coisas fiquem no devido lugar que elas têm que estar. Tem vários microtúbulos e microfilamentos proteicos que vão fazendo com que essa estrutura fique no lugar onde ela está. Então, tem vários aqui, ó, desses microfilamentos, microtúbulos dentro da célula, enfim.
Tá? Então, a resposta desse aqui é citoesqueleto. O resto não vou dar resposta. Pausa o vídeo e faz aí. Voltando, então. Essa é a resposta para vocês, tá? Eita, meu vídeo tá aqui, como é que mexe? Ó. Beleza, gente? Respostinha aí. Corrijam, ver se vocês fizeram certo. E mais essas partes aqui que não tem na célula eucariótica animal, somente na célula eucariótica vegetal. Pausa o vídeo. Faz aí. Agora vamos corrigir. Vê aí se você acertou. Tá? Eu acho que acabou. Acabou, gente. Então, gente, seguinte, lá no Educo, eita, bate aqui na mesa. Lá no Educo e lá no Drive tem mais um exercício que é uma tabela para vocês completarem com a função de cada uma das organelas e se elas estão presentes nas células eucarióticas, procarióticas, animais, vegetais. É muito importante que vocês façam aquela tabela, que nem eu passei no vídeo das dicas. Vocês têm que repetir. Repetição faz com que vocês gravem e essa matéria é essencial para o resto do ano, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula. Me deem feedbacks. Espero vocês na monitoria semana que vem. Um beijão. Tô aqui com vocês, hein? Contem comigo, viu?